Se você é vascaíno de verdade, você vai gostar, vai curtir esse vídeo. Nesse vídeo, vamos falar sobre cinco curiosidades sobre o Vasco, que talvez você não saiba. Alguns mais interessados, que pesquisam, que leem, talvez saibam, mas a grande maioria eu tenho certeza que não sabe essas 5 curiosidades sobre o Vasco. E a última delas é muito legal. Espera aí, que depois da vinheta a gente fala sobre essas 5 curiosidades sobre o Vasco da Gama. Sai daí não, hein? Bem, amigos vascaínos e vascaínas do Brasil e do mundo, eu sou Fernando Rezende e falo mais uma vez aqui de Angra dos Reis, Rio de Janeiro, para mais um vídeo do nosso canal Vascaínos em Ação. E hoje um vídeo diferente, um vídeo cultural, porque Vascaínos em Ação também é cultura. Amanhã tem jogão contra o Fluminense, e se Deus quiser vamos sair classificados para a final da Copa do Brasil. Enquanto não chega esse domingão de futebol, de alegria, vamos hoje falar sobre essas 5 curiosidades do Vasco da Gama. E a última, ela é muito legal. Mas antes de falar sobre isso, eu tenho aquele pedido que eu sempre faço, para você dar aquela moral para o nosso canal. Se inscreve aí, é fácil aí, ó, inscrever-se. Aciona o sininho das notificações, curte, comenta, compartilha o nosso vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp, Instagram, Facebook, enfim. Dá essa moral para o nosso canal crescer. Já passamos de 4.000 inscritos e a nossa meta agora é chegar aos 5.000 inscritos. Combinado? Valeu! Bem, gente, vamos lá. Primeira curiosidade sobre o Vasco da Gama. Você sabia que o Vasco é o único time brasileiro campeão invicto da Libertadores? Você sabia disso? Não? Pois bem, em 1998, esse feito, o Vasco foi campeão invicto da Libertadores, tá? Um feito considerado raríssimo no futebol sul-americano. Então, primeira curiosidade é essa: o Vasco é o único time brasileiro campeão invicto da Libertadores. Não é isso? Então, essa é a primeira curiosidade. Vamos agora para a segunda curiosidade sobre o Vasco da Gama. Vamos lá. O estádio de São Januário, que foi inaugurado em 1927, foi por muitos anos o maior estádio do Brasil e da América Latina. E, além disso, ele é até hoje considerado um dos estádios mais emblemáticos do futebol, pela sua história, pela mobilização da torcida quando da sua construção, que foi a torcida, juntou os comerciantes portugueses da época, todos se juntaram à torcida, com trabalho, com doação, e construímos São Januário. Então, São Januário, por isso, além de outros motivos, é considerada a legítima casa do povo. E o Vasco é considerado o legítimo clube do povo. Gostou da segunda curiosidade? Pois bem, antes de falar a terceira novidade, se você está gostando do vídeo, dá um likezinho aí, dá essa moral e não se esquece de se inscrever no nosso canal e de acionar o sininho das notificações. Vamos lá! Terceira curiosidade do Vasco. Você sabia que o Vasco foi o primeiro time brasileiro campeão continental? Foi o primeiro clube brasileiro a ganhar um torneio continental em termos de América do Sul, né? E ele ganhou o torneio intercontinental sul-americano de 1948, que foi um precursor da Libertadores. Então o Vasco foi o primeiro time brasileiro a conquistar um torneio internacional. Antes do Vasco, ninguém tinha ganho nada, só ganhavam coisas aqui dentro do Brasil. E outra coisa, quarta curiosidade muito importante sobre o Vasco. Em 1924, o Vasco foi obrigado pelos governantes da época a excluir do time negros, operários
e pobres que jogavam, que disputavam as partidas pelo Vasco da Gama. Foi obrigado, com o risco, a ameaça, o Vasco foi ameaçado de ser excluído, extinguido como time. Então, na época, o Vasco se recusou e ainda mandou a famosa resposta histórica, dizendo os motivos pelos quais se recusava. Porque na época ainda existia muita coisa de racismo, de preconceito, e o Vasco era o único time que tinha negros, pobres e operários. E, quando foi obrigado a retirar eles do time, o Vasco se recusou. Então isso é uma grande curiosidade que muita gente não sabe. Então tem muita gente aí que diz que é o Clube do Povão, na verdade, o Vasco não só é, como comprova. Tem provas de que o Vasco tem efetivamente ações que o tornam o verdadeiro clube do povo. E a última curiosidade sobre o Vasco, mas antes de falar sobre essa última curiosidade, poxa, dá um likezinho aí, se inscreve no canal, curta, comenta, compartilha. Vamos lá! Uma curiosidade muito legal sobre o Vasco. No dia 1º de maio de 1940, o presidente na época, presidente do Brasil, Getúlio Vargas, escolheu o estádio de São Januário para fazer um discurso mudando as regras trabalhistas, as leis trabalhistas no Brasil. E por que ele escolheu o estádio de São Januário? Porque São Januário sempre foi considerado a casa do povo, reconhecido pela luta antirracista, e naquela época estava havendo uma transição cultural no Brasil, onde o trabalho era eminentemente escravo naquela época, as leis trabalhistas não existiam, o trabalho, ou quando não era escravo, era informal, não existia vínculo empregatício, carteira de trabalho, nada. Quem era rico, quem era pobre, cada vez mais pobre. E o presidente Getúlio Vargas, na época, mudou essas regras trabalhistas e, para se tornar um marco dessa mudança, escolheu o estádio de São Januário, aí mesmo, onde a gente vai lá, entra, joga copo de cerveja para cima quando o Vasco faz um gol. Foi palco desse importantíssimo discurso. E a partir desse discurso do Getúlio Vargas, houve no Brasil a valorização trabalhista, das leis do trabalho. O trabalho foi considerado algo muito importante, não só para o trabalhador, mas também para a nação, porque através do trabalho é que se obtém os avanços, né? Os avanços de uma nação, e o trabalho é muito importante nisso, porque antes o trabalhador era considerado apenas um fazedor de coisas. A partir desse discurso, em São Januário, o trabalhador foi inserido, a sua importância foi inserida no cenário nacional. E esse discurso também marcou uma mudança de pensamento em algo chamado justiça social. A partir desse 1º de maio, a justiça social, a igualdade, a luta contra o preconceito foi iniciada também a partir desse discurso. E também nesse discurso, o Estado, os governantes, eles entenderam que eles eram, na época, passaram a ser o principal órgão de proteção do trabalhador. Porque ninguém protegia o trabalhador. Como o trabalho era informal, então, a partir desse discurso do presidente Getúlio Vargas, em São Januário, o trabalho foi oficializado como algo muito importante, não só para o trabalhador, mas também para a nação. E esse discurso foi no nosso estádio de São Januário, né? Tem muita gente aí que quer construir estádio, que quer participar de licitação para comprar Maracanã. Eu não sei se eles vão conseguir comprar o Maracanã ou não. Digamos que eles consigam. Comprem o Maracanã, mas história vocês nunca vão comprar. História, tradição e respeito. Era isso que a gente tinha por hoje. Não esquece de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar. Que orgulho de ser vascaíno. Saudações vascaínas e até o próximo vídeo. Fui!